Qual o valor que um pai deve pagar de pensão alimentícia para um filho? Hoje eu vou te dar um manual para você identificar na prática se você está recebendo o valor certo de pensão para o seu filho e principalmente para você entender quanto um pai desempregado deve pagar de pensão alimentícia e quanto um pai autônomo deve pagar de pensão alimentícia, de maneira que a criança consiga ter um valor de pensão alimentícia justa e consiga ter um sustento para ela não passar vontade todo mês, para ela não ter necessidade e principalmente para ela se desenvolver e ter uma vida com a mesma qualidade que o pai tem. Ontem eu fiz o atendimento de uma cliente que me relatou que todo mês ela estava passando por dificuldade. Dificuldade de quê? De ir no supermercado, dificuldade de conseguir manter as crianças, inclusive com o básico. E perguntou para mim, Dr. Felipe, o que eu devo fazer? Porque todo mês o pai, o João, ele está pagando um valor de R$200 por mês e detalhe, ele paga quando quer. O que eu posso fazer para estar regularizando? E eu vejo, gente, que muitas pessoas têm essa situação de vida igual a Maria. Às vezes recebe um valor de pensão alimentícia menor do que poderia, às vezes cai na conversa do pai de ficar esperando ele melhorar, criar uma condição melhor, mas enquanto isso, a criança, a fome dela, as necessidades dela não esperam. Por isso que hoje eu vou passar o manual para você através de 3 dicas de como você vai poder verificar se o valor que você está recebendo está certo e quanto que um pai deve pagar para uma criança, 2 crianças ou até mesmo mais que 2 crianças. E eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou advogado especialista em direito de família, especialmente em ajustar o valor de pensão alimentícia, onde crianças estão recebendo valor injusto para que elas tenham o mesmo estilo de vida do pai. E se algum vídeo nosso já fez sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal para você ajudar a gente a chegar em mais mães e mais pessoas que estão passando na mesma situação que você. E agora eu vou te mostrar como você vai identificar qual o valor que o pai deve pagar para um filho. Só para vocês entenderem, toda criança ela tem uma despesa média, independente se o pai está trabalhando ou não. Por quê? Porque ela tem gasto com alimentação, ela tem gasto com roupa, com vestuário, ela tem gasto com calçado, ela tem gasto às vezes com uma farmácia, que é uma despesa que às vezes a mãe não prevê. Ou seja, independente se o pai está empregado ou ele está desempregado, ele deve pagar o valor de pensão alimentícia. E o primeiro ponto é entender que o mínimo que um pai deve pagar de pensão alimentícia, mesmo estando desempregado, é o valor de R$455. E por quê? Porque isso é uma média que é entendido nos tribunais de um pai que tem apenas um filho e ele deve pagar de pensão alimentícia. Muitos pais questionam, mas como eu vou pagar? O que eu devo fazer? Nós sempre sugerimos para fazer um bico, às vezes para fazer uma renda extra. Por quê? Porque a criança, conforme dito, ela não pode esperar o pai se organizar, o pai vir a ter renda para ela conseguir sustentar. Ou seja, esse pai deve pagar pensão alimentícia, mãe. Então não fique com medo de entrar na justiça se você está passando por uma situação dessa. Porém, existe esse segundo ponto que eu vou te mostrar para você identificar o valor correto de pensão para um pai que é autônomo. E eu peço para você ficar até o final do vídeo, porque o que eu vou falar nesse ponto ele é muito importante e talvez possa transformar o valor que você e seu filho estão recebendo hoje de pensão. O segundo ponto é entender que todo pai que está desempregado, ele, apesar de não ter emprego, carteira assinada, alguns trabalham como autônomo. O que é aquele autônomo? É aquele profissional liberal que às vezes presta um serviço, às vezes ele tem uma empresa que não é registrada ou às vezes ele presta alguma consultoria. Essas pessoas, apesar de não estarem empregadas, elas podem pagar um valor muito maior do que aquela pessoa que não tem carteira. Por quê? Porque normalmente essas pessoas a gente consegue ver a renda anual dela. E como? Dentro do processo é possível quebrar o sigilo fiscal dessas pessoas para identificar quanto que é a movimentação anual dela nos últimos 2 anos, identificar se tem veículo, nome, patrimônio. Por quê? Porque através dessas buscas é possível você chegar no valor de pensão alimentícia justa. Muitos pais às vezes se escondem atrás do desemprego, mas trabalham de maneira informal e com bom salário e não ajudam a criança, deixando ela sempre em segundo ponto. E é onde que a mãe precisa ficar atenta a que existe, gente, dentro do direito uma teoria, que é a teoria da aparência. Quando eu comprovo para o juiz que o pai ele tem uma condição de vida melhor que o cidadão comum, e como assim um cidadão comum? Porque presume-se que um cidadão comum hoje, ele tem uma renda hoje de um salário mínimo. Quando eu mostro para o juiz, através do Instagram do pai, através do Twitter do pai, que ele viaja, que ele sai, que ele tem um estilo de vida que não condiz com o salário mínimo, o juiz ainda pode ter essa cereja do bolo, que é o quê?
aumentar ainda mais esse valor que foi dito. Ou seja, sempre a mãe com informação, ela vai conseguir ficar um passo à frente do pai. Por quê? Porque tem muito pai que vai falar que está desempregado, que está melhorando as pernas na empresa, mas mal a mãe sabe que às vezes ele tem uma grande movimentação bancária, às vezes ele tem um prolabore alto na empresa e ele não está investindo no principal bem que ele tem, que é o filho dele. Você conhece alguma mãe que está recebendo 100, 200 reais todo mês e aceita? Comenta aqui, que eu quero ver o melhor comentário. Inclusive, o melhor comentário vai ganhar um atendimento exclusivo por vídeo chamada comigo para tirar todas as dúvidas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. As 3 primeiras pessoas que me chamaram agora imediatamente vai ter um atendimento exclusivo comigo. Então, mãe, nunca caia na desculpa do pai do desemprego, que ele não tem dinheiro ou às vezes que ele está apertado. Você sabe por quê? Porque todo mês, mãe, eu entendo que você tem despesa, eu entendo que você tem o emocional, porque todo mês, mãe, você tem as despesas com a criança, você tem o amor que você tem que dar e tem um cuidado de todo mês. Então nunca deixe essa responsabilidade somente com você, porque você não fez a criança sozinha e ambos têm responsabilidade na vida dela, porque não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Sempre lembre disso.